Bom dia, Salvador. Olá, ouvinte da Rádio Desk. Estamos aqui para mais um programa Educação Sexual em Debate, que nesse ano comemora seu 10º aniversário. Hoje estamos com a Luana Mendonça, que é graduanda de Pedagogia da UFSC. Luana, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite. Bom dia, ouvintes. A gente agradece antecipadamente a tua vinda, tá? Marcinha. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Luana. Obrigada por ter aceitado o convite, aqui conversando com a gente por esse tema, que a Lígia deu o pontapé inicial, né, no programa passado. Você está vindo agora ajudar a gente a pensar mais sobre isso. O assunto hoje vai ser bem interessante para mães que estão estudando, né? Gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que esse programa é um projeto do Centro de Educação à Distância, SEAD, em parceria com o Centro de Ciências Humanas e da Educação, FAED, ambos centros da Universidade do Estado de Santa Catarina, o DESC. E também que essa ação pertence ao Programa de Extensão Formação de Educadores e Educação Sexual, Interface com as Tecnologias, etapa 10. Caso você tenha alguma dúvida, sugestão ou pergunta, é só enviar um e-mail para edusexemdebate@gmail.com ou para o nosso WhatsApp, código de área 48 99600 2242, ou uma mensagem na nossa fanpage. Digita lá no lugar destinado à busca, Programa Educação Sexual em Debate. Vamos iniciar então, Luana. Vamos iniciar a nossa conversa contando um pouco sobre a tua formação e o que te instigou a trabalhar com essa temática de mães estudantes. Bom, quando eu estou na minha segunda graduação, né? Agora eu estou cursando psicologia. Na minha primeira graduação, eu cursava licenciatura em teatro, eu sou de São Paulo. E no penúltimo ano, eu engravidei, logo no final do penúltimo ano. No último ano, então, de graduação, nasceu o Pedro, meu filho. E eu não tive nenhum problema em continuar a minha graduação. Para mim, estava tudo bem, né? Eu tive muito apoio, morava perto dos familiares. Eu tenho o privilégio de ser casada com o pai do meu filho, né? Então, tenho uma estrutura familiar que me possibilitava isso. A gente tinha um dinheiro razoável para poder lidar. Mas eu percebia que me faltava um suporte psicológico para lidar com todas essas demandas. Quando a gente se mudou aqui para Santa Catarina e eu resolvi cursar psicologia, que é uma coisa que há muito tempo eu já queria, me veio o estalo. Se falta o suporte psicológico, pode ser que não falte só para mim. Então, pode ser que falte para outras mulheres na mesma situação. E aqui a coisa complicou um pouco, porque sem toda a família, sem todos os amigos, viemos só eu, meu marido e nosso filho. E voltando a estudar em um curso de carga horária integral numa cidade nova, sem nenhuma rede de apoio, eu me vi num lugar de solidão absoluta. Porque no meu curso eu não conhecia mais ninguém que tivesse filhos, que fosse mãe no caso, né? E eu fiquei pensando, como é que eu vou me virar então? Como é que as pessoas fazem? Será que isso não existe? Então, de repente, eu percebi que o que eu queria mesmo era fazer uma psicologia voltada para mães, para dar aquele suporte que eu sentia falta, porque afinal, durante a gestação, todos os meses eu fui no ginecologista obstetra, depois todos os meses, depois que o Pedro nasceu, eu fui ao pediatra, e em nenhum momento ninguém me perguntou como é que estava a minha cabeça, como é que eu me sentia com tudo aquilo. E aí eu pensei, bom, então vou fazer uma psicologia voltada para mães. Como eu vi a solidão absoluta na qual eu fiquei enfiada a partir do momento em que eu voltei para a universidade, falei, então essa psicologia precisa ser voltada para as mães que estudam. Porque ainda que eu seja a única, eu quero que eu não seja a única. E acho que a partir do momento em que eu decidi isso, foi abrindo um caminho, assim, eu fui conhecendo outras mulheres na mesma situação. É mesmo, né? Se preocupa-se muito com o físico da mãe, com a parte biológica, química e corporal. Como voltar ao corpo, né? Mais rápido. Exatamente. Essa preocupação que se tem no pós-parto, né? E não se preocupa muito com a saúde mental, né? E como é que surgiu o coletivo Mães Estudante da UFSC? Então, quando... Aquilo que eu falei, parece que deu um start de começar a conhecer várias mulheres, né? Em março desse ano nós tivemos a campanha do 8M, que foi uma greve internacional das mulheres, e da qual eu participei aqui na organização em Santa Catarina. E nesse momento de organização da greve, eu comecei a sentir falta de um espaço para as mães lá dentro também.
Então, eu e junto de outras mulheres, nós mobilizamos um espaço para as mães no 8M e eu pensei, bom, eu tenho que levar isso para dentro da universidade. E ali eu conheci outras mulheres que já participavam do movimento de pais e mães da UFSC. Só que o movimento de pais e mães da UFSC era um movimento que estava acoplado ao movimento de permanência e pela nossa condição transitória, ele acabava não tendo muita força. Então, quando foi chegando perto de maio, ainda eu acho que imbuídas, né? A gente estava cheia desse sentido da greve das mulheres. A gente falou, bom, não podemos parar ali. A gente tem que trazer também para a nossa realidade da universidade. Então, na sexta-feira, antes do Dia das Mães, nós fizemos um ato na frente da reitoria. E assim, foi um ato que reuniu as mães, né, as crianças dessas mães e as pessoas que se interessavam por isso. E nós fizemos cartazes para abrir o olhar da universidade e mostrar que a gente existe lá dentro, né? E eu queria colocar uma coisa muito curiosa que aconteceu. A gente conseguiu uma caixa de som e um microfone e a gente só queria usar para dizer, olha, somos mães, estamos aqui, também estudamos e precisamos do olhar da universidade. E também para colocar algumas músicas infantis para as crianças que estavam ali, né, poderem se divertir. E como resposta a esse ato, a reitoria desligou todas as luzes da parte de baixo para que a gente não pudesse usar tomada. Então, toda a energia da reitoria, da parte onde nós podíamos acessar, ficou desligada para que a gente não pudesse ligar a caixa de som. E foi ali que a gente percebeu, olha o quanto a gente incomoda. Então, não podemos deixar se perder num movimento tão grande, já que temos demandas tão específicas. E aí foi ali, no Dia das Mães, que a gente cravou como um coletivo de mães, né? E qual é o papel do coletivo no movimento estudantil e com as próprias mães que são estudantes lá da UFSC? Uma das coisas que a gente tem na história do Brasil, principalmente, é a atuação do movimento estudantil, né? A gente sabe que muitas lutas foram travadas pelo movimento estudantil e saíram das universidades, por exemplo, o combate à ditadura. Então, a gente sabe a força que tem. E como estudantes, nós estamos dentro da universidade produzindo ciência, né? Que é o que vai difundir aquilo que a gente pesquisa, que a gente trabalha, aquilo que a gente busca para modificar a estrutura da sociedade. E quando a gente se coloca como movimento estudantil com essa especificidade, a gente não só está ampliando os direitos da gente ali dentro, como a gente está possibilitando que outras mulheres comecem a sonhar também em entrar na universidade, mesmo que sejam mães. Ou que elas não desistam da universidade se elas engravidarem no percurso, se elas se tornarem mães no percurso, né? E aí eu queria aqui trazer um relato de uma das mães do coletivo, que ela veio da África para fazer a pós-graduação dela aqui e ela veio com 3 filhas. E dentre todas as dificuldades que ela relata, mesmo com os assédios e tudo que ela sofre, ela fala que dá para continuar cursando, né, a pós-graduação. E ela falou uma coisa que foi muito bonita. Ela falou, eu fui a primeira do meu país a vir para cá com as filhas. E as mulheres que eu conheço me perguntam, dá? Eu conto como é e falo que dá. E agora elas estão tomando coragem para vir também, para fazer a pós-graduação fora do país delas, tentar aqui no Brasil, né? Porque a gente sabe que tem muito disso. Muitas vezes, quando você faz uma graduação, uma pós-graduação, você vai para um outro país e tudo. E ela falou que dá para fazer isso com as filhas e outras mulheres, então, estão se espelhando nela para vir para cá. Então, acho que a importância do coletivo é essa, de ir lá e garantir políticas públicas que façam com que as mulheres estejam na universidade, porque não adianta só entrar, você precisa permanecer, né? Exato. E com as mães, a gente também faz um trabalho de rede de apoio. Então, assim, meninas, tenho que fazer um trabalho em campo, eu preciso estar em algum lugar que é fora da universidade, eu não tenho com quem deixar minha filha. Alguém pode? Olha, nós estamos aqui, nós podemos, eu posso, a gente se organiza, a gente cuida. Meninas, aconteceu isso, tá tendo uma violência. Juntam-se todas as mulheres e vão lá enfrentar essa violência com essa mulher, para que ela não fique sozinha. O objetivo do coletivo, além de mudar a estrutura, né, que exclui as mães, é dar todo esse apoio emocional e não deixar a mulher sozinha.
Exato. Eu fiquei curiosa com essa história que tu contou aí da moça que veio da África. Ela veio de qual país? E se a UFSC ou alguma instituição ajudou ela a amparar as crianças, que no mínimo alguém já está com idade de escolarização, alguma das meninas, das 3 meninas? O país eu não vou me lembrar agora, mas ela tem 3 meninas, uma em idade de creche e as outras 2 já no ensino fundamental 1. E uma das principais dificuldades dela foi justamente essa, de não ter amparo algum, né? Por exemplo, a UFSC tem o NDI, que é o Núcleo de Desenvolvimento Infantil, que funciona como uma espécie de creche. Para entrar no NDI, você precisa passar por um sorteio de vagas. No ano passado, saiu num dos jornais produzidos por alunos da UFSC, que cerca de 900 inscritos no sorteio para as vagas, 227 eram filhos de estudantes. Desses 227, somente 7 conseguiram entrar para estudar no NDI, né? E se a gente for pensar que 227 eram filhos de estudantes, o NDI só atende crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, a gente tem que considerar também aqueles que não foram inscritos no sorteio e os que são maiores, como as crianças que estão em idade de Fundamental 1, Fundamental 2, né, e que ainda precisam estar com as mães e não tem suporte da universidade. E auxílio creche, por exemplo, a UFSC oferecia 40 bolsas, sofreu um corte para 20 bolsas, sob alegação de baixa demanda. E aí você olha, baixa demanda, mas 227 inscritos no sorteio. E ela, infelizmente, estava entre os que não conseguiram a vaga, né? E somente o auxílio creche e a possível vaga, tanto no colégio de aplicação quanto no NDI, são as políticas públicas oferecidas pela universidade, né? Para quem tem filhos. Daí a gente conclui, né, Marcinha? Como o público está mal gerido, né? Porque ele poderia, acredito eu, se bem que a universidade é voltada à comunidade escolar, e a comunidade somos todos, né? Que se beneficiam com os serviços da universidade, mas eu penso, né? Não sei o que você pensa, Marcinha, que prioritariamente seriam os filhos dados estudantes que deveriam ser acolhidos. O que você acha? Sim, com certeza. Até para não... Mas é que o que eu percebo, Fih, até já conversei com a Luana também sobre isso, que a universidade vê essas pessoas invisíveis, né? Nós que temos um curso de formação para educadores mesmo, sou pedagoga, a Fih também é pedagoga, nossa formação é essa. A própria universidade que nos forma, nos quer moldadas em caixinhas, né? Então, e se com a gente já está acontecendo isso, imagina com os demais cursos que não são voltados para a área da educação, né? Então, acho que é bem isso, é o critério que não existe e é todo mundo igual, pronto. E se a mulher tem filho, é problema dela. Vai resolver teu problema, quem mandou? Um castigo, né? Pois é. Mas a maternidade não é um castigo. Não deve ser encarada dessa maneira, né? Uma das coisas que eu até comentei com a Márcia é... Quando a gente fala de mãe estudante, todo mundo imagina que a mãe estudante tenha se tornado mãe por um acidente. É a gravidez não planejada. E o que eu falo é justamente isso. A gente não tem que escolher ou eu vou ser mãe, ou eu vou estudar, ou eu vou trabalhar, ou eu vou fazer ciência, ou eu vou mudar o mundo, ou eu vou ser astronauta. Eu quero ser mãe, quero ser tudo isso e quero fazer tudo isso, né? E eu acho que esse é o papel da universidade, né? Se você quer fazer uma mudança no mundo, você precisa permitir que as pessoas que estão no mundo acessem o meio de fazer essa mudança, né? E é muito curioso porque o que eu percebo é que quanto mais as mães entram na universidade, mais trabalhos acadêmicos elas fazem sobre mães. Então, assim, é um meio de mudar a realidade. Fazer ciência sobre mães, fazer pesquisa sobre mães. Sobre maternidade, né? Isso em várias áreas, né? Lá na antropologia, lá na medicina, na enfermagem. Lá eu já vi um trabalho, inclusive, sobre a questão do parto humanizado, que eu achei bem interessante também, na enfermagem. E, Luana, me diz uma coisa. Quais são as ações que motivaram o desenvolvimento do coletivo, assim? Bom, nós começamos fazendo esse ato, né? E no mesmo dia em que aconteceu o ato, uma colega nossa estava dentro de uma lanchonete lá na universidade. Ela ia almoçar e ela escutou uma professora
falando para o seu grupo de orientandos, no meio da lanchonete, que ela tinha recebido a notícia de que uma aluna ficou grávida, uma orientanda dela, e que ela achava isso um absurdo, que os prazos dela iam todos atrasar agora, que a aluna não sabe que não dá tempo de engravidar. Eu vou pôr no meu Lattes que eu não aceito a aluna que queira engravidar ou queira ter filho. E os orientandos compartilhando da opinião e rindo. E todas nós ficamos muito chocadas e pensamos, bom, isso não pode acontecer. E aí, o nosso primeiro ato depois desse acontecimento foi criar um panfleto explicando para estudante, caso você engravide ou caso você seja mãe, quais são os seus direitos? Né? O que a lei garante para você? O que a universidade já oferece? E no verso, professor, se a sua aluna engravidar, se a sua aluna for mãe, o que fazer e o que não fazer em relação a essa aluna? Né? E depois nós começamos a abrir uma série de diálogos com a universidade. A Lígia mencionou no programa em que ela veio que nós conseguimos apoio psicológico. Essa foi uma das coisas que pra gente era muito importante. Porque a gente pensa no aspecto estrutural, sim, né? Que precisa ter espaço na biblioteca para as crianças ficarem, nos laboratórios que são seguros para as crianças, precisa ter um espaço para elas, no restaurante universitário precisa ter uma mesa, uma cadeira adequada para essas crianças, uma fila preferencial. Isso tudo a gente também discute, mas a gente também precisa de um suporte emocional. Porque a universidade lá, a UFSC, que é onde a gente está, ela oferece apoio psicopedagógico para os estudantes que não estão conseguindo lidar com as demandas da universidade. Com a carga horária, com o excesso de trabalhos, enfim. Mas quando você chega dizendo que isso é porque você, além de tudo, tem um filho que ficou doente de madrugada, ou que você tem que pegar na escola e não pode assistir a aula inteira, ou que, não sei, você vai ter o bebê daqui tantos dias e o professor quer que você venha no período em que você acabou de ter o bebê para fazer uma prova e você não está conseguindo lidar com isso, a universidade não sabia o que fazer. Então, dentro da Secretaria de Ações Afirmativas, tem um espaço para gênero, e dentro do espaço para gênero tem um psicólogo que atende às demandas específicas das alunas mães. Né? Então, são essas ações que estão levando a gente a seguir enquanto coletivo. E o coletivo está com uma campanha online. Isso. Conta pra gente um pouquinho dessa campanha. Eu até separei aqui algumas coisas, porque nós fizemos uma campanha. O coletivo acabou de me avisar que é possível que essa aluna que eu comentei tenha vindo de Moçambique. Ah, Moçambique. Tá? Nós fizemos uma campanha chamada hashtag Ser Mãe no Campus é. E era um jeito de poder divulgar na nossa página do Facebook o que a gente passa. Então, assim, toda e qualquer violência que você já sofreu, qualquer assédio que você já sofreu, é um jeito de poder colocar ali pra gente ter uma ideia também, enquanto coletivo, de quantas mulheres estão passando por isso e que tipo de violências acontecem. Eu vou ler algumas aqui, ó. Ser mãe no campus é ouvir grosseria da assistência social da universidade com adicional de ameaça sobre conselho tutelar porque traz seu filho para o campus. Essa é uma coisa muito complexa pra gente, porque tem muitas mulheres que precisam trazer o filho para a sala de aula. E a gente já percebeu que quanto menor a criança, mais bem aceita ela é. O bebê é bonitinho, as pessoas querem dar colo, querem pegar, querem cuidar do bebê. A criança maior não. Então as pessoas encaram ela como um problema. Só que não é porque ela já passou de 5, 6 anos de idade que você pode deixar ela sozinha em casa, né? Você é responsável por aquela criança. E o Estatuto da Criança e do Adolescente garante essa proteção dos pais em relação à criança. E a gente escuta muitas ameaças dizendo que vão chamar conselho tutelar, que o Estatuto da Criança e do Adolescente considera aquilo negligência. Então, assim, deixar a criança por perto para poder alimentar na hora adequada, para poder cuidar de forma adequada, é negligenciar para a universidade. Ser mãe no campus é ter sua filha ou filho comparado a bicho, porque não importa se os pintinhos da galinha ficarem doentes ou morrerem, a data de entrega do trabalho é esse, ponto final. Essa uma colega ouviu no primeiro dia de aula da pós-graduação dela. Nossa, chega, me deu até um arrepio agora, gente. De um professor que acompanhou ela gestante durante toda a graduação. Então, assim, o professor acompanhou a aluna gestante, depois a aluna conseguiu concluir o curso, voltou para fazer o mestrado e escutou isso.
Ser mãe no campus é ter que trocar a fralda da cria em meio aos corredores, porque a universidade não oferece fraldários. Essa é uma coisa E amamentar recorrente. também, né? Pois é, essa é uma coisa recorrente, mas que nós estamos conseguindo modificar. Então, vários centros já estão instalando fraldários no banheiro feminino e masculino, né? Porque não tem só mãe na universidade, apesar das mulheres serem as mais fragilizadas nisso e serem a maioria, a gente está conseguindo isso. Essa eu achei bem grave. Ser mãe no campus é fazer medicina e, quando ficar grávida, ouvir comentários maldosos e depreciativos de professor de ginecologia e obstetrícia dizendo: mas parece que essa gente não tem aula sobre anticoncepcional, não? E é aquilo que eu coloquei, né? É encarar que a gravidez durante a sua vida acadêmica é um deslize, é um problema, é um erro. E não que aquela mulher, como garantem os direitos sexuais e reprodutivos, tem o direito de engravidar quando e quantas vezes ela quiser, né? E ser mãe no campus é entrar em uma discussão teórica super qualificada e, quando o coleguinha começa a perder o debate, ele fala com aplausos dos amiguinhos: não tem um cado de fralda para lavar, não? Gente, é difícil, é complicado, né? Como... Enfim, para quem está sintonizando agora na Rádio Desk, a gente está com o programa Educação Sexual em Debate, e a convidada do programa de hoje é a graduanda de Psicologia Luana Mendonça, que tem um trabalho bem bonito junto ao coletivo de mães estudantes lá da UFSC. Como é que são divulgadas as ações do coletivo dentro da universidade? Vocês têm meio eletrônico, vocês têm uma fanpage no Facebook, como é que é? Bom, nós fizemos uma fanpage chamada Coletivo Mães Estudantes, junta a palavra mãe com a palavra estudante, /UFSC. E, além disso, é muito legal porque os centros acadêmicos começaram a tomar para si também a luta materna. Então, dentro do CFH, que é o Centro de Filosofia e Ciências Humanas, nós temos o Centro Acadêmico Livre de História, que pegou esses relatos da hashtag, fez cartazes com eles e colocou por todo o centro, né, questionando os estudantes. Quantas mães você conhece que conseguiram concluir a graduação? Por que você desqualifica uma aluna quando descobre que ela é mãe? E isso está sendo seguido por outros centros, como o Centro Acadêmico Livre de Serviço Social, e o Diretório de Centro Estudantil, que é o DCE, resolveu tomar para si também. Então, vai ampliar e colocar em todos os centros da universidade. Além disso, junto com os órgãos que lidam com as políticas estudantis dentro da universidade, nós estamos criando campanhas de educação da comunidade universitária em relação às mães. O que fazer, o que não fazer, o que dizer e o que não dizer, o que é uma violência contra essa mãe, o que é um direito para essa mãe, né? Para a gente tentar distribuir esse material, especialmente nas instâncias de poder, que são os professores, que são os servidores. Em relação aos estudantes, estão todos maiores, né, na hierarquia. E talvez protegidos por isso cometam mais violências. E então, são essas as formas. E aí, sempre que a gente tem uma reunião, por exemplo, do coletivo, a gente divulga lá na página: tal dia, tal horário, tal local, teremos reunião, juntem-se a nós, né? Estamos assim. Uhum. E vocês vão fazer um trabalho agora no vestibular da UFSC no final do ano, né? Isso. Como é que vai ser? Bom, ainda estamos estruturando isso, e até porque nós, enquanto mães, temos umas dificuldades em nos reunir, né? Porque cada uma é de um curso e tem a sua própria grade horária. Às vezes tudo coincide, mas o filho ficou doente, ou então acontece um evento na escola, enfim, né? Choveu, saí com criança de ônibus lá do norte da ilha até aqui. Mas nós pensamos bastante sobre o Mães do Enem. E a gente pensou, poxa, não adianta nada a gente tá fazendo tudo isso aqui se as mulheres sequer conseguem entrar na universidade, né? Então, a permanência, ela começa antes mesmo da mulher conseguir passar no vestibular. E a gente está com um projeto que vamos divulgar também na página do coletivo, de montar um espaço para que as mulheres que forem prestar o vestibular lá na universidade possam deixar os filhos e prestar tranquilas a prova, o tempo necessário que elas precisarem para fazer a prova, que os filhos vão estar em segurança com a gente ali.
Bonito trabalho. Vocês têm contato com as outras universidades, com outros coletivos e repete de novo a fanpage de vocês e eu acho que era bom tu dar o teu celular para quem é mãe lá da UFSC que quer entrar no grupo de WhatsApp de vocês ou então quer se informar para fazer um coletivo em outra universidade. Uma das coisas mais legais que a gente percebeu no coletivo, quando a gente montou a página, é a quantidade de mensagens que a gente recebe no privado sobre mulheres de outras universidades, perguntando como é que a gente consegue se organizar aqui também. Né? Tanto é que temos um projeto que, por enquanto, está um pouco a longo prazo até, por questão de organização, que é montar o Encontro Nacional de Mães Universitárias, aqui na UFSC, porque a gente percebe que quando tem os eventos para falar de gênero, para falar de mulher, muito pouco ou nada se fala sobre maternidade, e menos ainda sobre maternidade universitária. E é uma coisa importante, e está crescendo no Brasil, tem mulheres fazendo pesquisa sobre isso, mulheres questionando isso nas universidades. E a gente quer trazer esse bando de mulher acadêmica, mãe, falando sobre a sua própria realidade para mudar o mundo, para fazer uma semana acadêmica sobre isso, com espaço para as crianças também, né? E então, a gente tem esse pequeno sonho a longo prazo. Repetindo, a página é coletivo, Mãe Estudantes, tudo junto, /UFSC. O meu contato... Quer que eu deixe meu contato agora? Pode ser. Depois a gente repete. Tá. O meu contato é código 48 99853 5409. O meu perfil no Facebook é Luana Mendonça. E então, assim, mulheres daqui de Santa Catarina, de Florianópolis, principalmente agora que é uma época em que o pessoal passa no vestibular e vem pra cá, muitas vezes sem conhecer ninguém e sem conhecer a cidade, é um meio também da gente conseguir ir montando uma rede de apoio desde o princípio. Exatamente. Agora a gente tem um quadro no nosso programa que são as dicas da semana. Você poderia aproveitar o espaço para indicar alguma leitura ou um filme que tenha a ver com esse tema que a gente debateu agora, de mães estudantes. Bom, desde que eu comecei a graduação, eu procuro muito material sobre isso, né? E é bem difícil. De um tempo pra cá, Luana? tá surgindo, assim. Então, eu vou dar uma dica de um filme que não é exatamente a realidade das mães universitárias, mas eu vou falar um pouquinho sobre como dá pra gente aplicar a essa realidade. O filme chama Os Garotos da Minha Vida, é de 2001, é com a Drew Barrymore, e ele é baseado numa autobiografia de Beverly Ann Donofrio, que é um livro que retrata a realidade dela na década de 60, quando engravidou ainda adolescente e foi obrigada a se casar e não pôde seguir o sonho dela naquele momento, que era se mudar para Nova York e ser uma grande escritora, cursar uma faculdade e ser uma grande escritora. O filme ele mostra bastante os preconceitos que ela teve que enfrentar por uma gravidez não planejada, fora de época, né? E é muito curioso como isso se passou na década de 60, mas ainda hoje é o que a gente vê todo santo dia dentro da universidade. As pessoas acham que não é planejada, que é um problema, que você não vai conseguir se formar, que você não vai conseguir seguir com os seus sonhos, né? E às vezes isso acontece. Infelizmente isso acontece. Infelizmente as mulheres não conseguem se formar. E aí eu acho que é importante a gente ver um filme como esse, por exemplo, para ter um olhar sobre essa situação e pensar: qual é o meu papel nisso? Será que eu faço isso também? Será que eu contribuo para que uma mãe desista? Como é que eu posso contribuir para que ela consiga se formar? E um livro que chama Mães e Universitárias, Transitando para a Vida Adulta, que é da Sônia Maria Rocha Sampaio. Ela é psicóloga em desenvolvimento humano pela Universidade Federal da Bahia. Esse é um pouco mais acadêmico, né? E eu acho que é até importante que ele seja um pouco mais acadêmico, porque não sei se felizmente... O nome da autora é Sônia Maria Maia Sampaio. Rocha Sampaio. Rocha Sampaio. Não sei se felizmente... Sônia Maria? Isso, Sônia Maria. É bom. É bem bom. Gosto desse nome. Não sei se estamos... se ficamos felizes ou não pela vida acadêmica ser mais considerada, né, como opinião forte, mas é importante a gente ter um material assim que universaliza um pouco da situação, né? Investigamos várias mulheres e descobrimos essa situação. Então são essas as duas dicas que eu tenho para dar. Se puder ler o livro depois de ver o filme, porque a gente pensa um pouco como a gente se coloca pessoalmente e depois o que as pessoas realmente precisam, né? Como as pessoas realmente precisam.
Obrigada pelas dicas. O nosso programa está chegando ao fim. Essa nossa meia hora ela passa super rápido. Gostaria de agradecer a tua presença, te parabenizar pelo teu trabalho, pelo teu esforço, de não se dedicar talvez tanto tempo ao teu filho, mas se dedicar pelo todo das mães universitárias, né? Parabéns pelo teu trabalho mesmo. É uma excelente proposta, um excelente exemplo que deve ser seguido. Eu queria que vocês fizessem as tuas considerações finais, repetisse mais uma vez a tua fanpage e o teu telefone. Bom, obrigada pelo convite. Obrigada a todos vocês que estão ouvindo. É importante que as pessoas ouçam, porque essa é uma voz calada constantemente, a voz das mães, dentro da universidade. Eu gostaria de dizer, assim, para todas as mulheres que têm filhos, que elas não tenham medo de tentar a vida universitária e que elas juntem-se entre si para que elas consigam modificar essa estrutura, e que nós aqui na Universidade Federal de Santa Catarina já estamos tentando, já estamos trabalhando para modificar a partir daqui, e que estamos todas juntas. Um enorme beijo para as mulheres do coletivo que estão ouvindo agora, né? E de novo a página é Coletivo Mãe Estudantes, tudo junto, /UFSC. Agradecer a Lígia, que passou o contato, fez a rede ponte, como eu chamo, né? Que a Lígia é maravilhosa. E é isso, gente. Muito obrigada pelo convite e por darem voz. E assim, falando um pouco das dicas que ela falou, que é difícil encontrar esse trabalho fala sobre, que não seja que nós iniciamos o programa falando, que não seja como voltar ao corpo depois do parto, algo assim, né? Ontem eu até socializei com a Luana, o Café também. Ontem eu falei, fui procurar a página, né? E dar uma lida sobre o assunto, o que se tem. Daí, quando eu coloco assim, a primeira coisa que eu olho é de uma faculdade, né? Dizendo, mãe estudante, você sabe como organizar sua rotina de estudos? Daí vem, será que dá para estudar com as crianças por perto? Será que dá para estudar para as provas e mesmo assim dar atenção aos pequenos? Eles trazem umas dicas para que a gente pode dar conta disso, né? Exemplo, vai buscar seu filho, saia 20 minutos antes e leia. Ele dormiu, aproveita para ler. E o ser humano ali, fica como? O descanso fica como? Né? Então é pra gente pensar assim, acho que o que eu procurei é bem nesse perfil, assim, sabe? Você tentando naquela que nós falamos no início, né? Você quis ter filho, então agora você vai ter que dar conta. Então você abdica do seu descanso, de você como ser humano, como pessoa. Você é mãe, se quer estudar, aproveita quando tá dormindo e vai estudar. Por isso então, o apoio psicológico, né? Porque filho não vem com bula e não tem receita de bolo, né, gente? E não é aquilo de quem pariu Mateus que balance. A sociedade inteira que balance todos os Mateus paridos, tá, gente? Exatamente. Gente, eu gostaria de agradecer vocês duas pelo papo, foi maravilhoso, tá? Eu gostaria também de agradecer aos nossos ouvintes e lembrar que o programa Educação Sexual em Debate, ele será reprisado na próxima quarta-feira, às 23h30. Você poderá ouvir os programas exibidos anteriormente na página do nosso Facebook, Educação Sexual em Debate. Nós vamos ficando por aqui e vocês continuam com a programação da Rádio Desk 100.1 FM Florianópolis.